Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E antes de eu entrar no tema do vídeo, eu gostaria que vocês dessem um like, compartilhasse, comentasse e se inscrevesse no canal, caso você não for inscrito, porque a plataforma do YouTube é a segunda maior plataforma de busca e de informações. Ela só pede por Google. O YouTube trabalha de uma maneira em que toda vez que você compartilha, dá um like e comenta sobre o vídeo, é que você está fazendo com que esse vídeo seja importante e que possa ser passado para outras pessoas. Isso é chamado de engajamento e ranqueamento do vídeo, não só do vídeo, mas também do canal. Você está recomendando o vídeo e o canal para que outras pessoas sejam alcançadas e seja levado esse vídeo, esse ranqueamento. Esse vídeo e esse canal está sendo recomendado por você. Então vamos para o tema do vídeo. 5 motivos para buscarmos a interpretação bíblica de forma correta. 5 motivos. Eu encontrei 5, não quer dizer que não tenha mais. O primeiro motivo é para termos intimidade com Deus. Para isso eu vou deixar um versículo em João, o Evangelho de João, 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui deixa bem claro que a Bíblia, a Escritura Sagrada, testifica e fala de Cristo e fala que nela tem a vida eterna. Preste atenção que a vida eterna está em Cristo. Só quem tem Jesus que passará pela porta, que é o próprio Jesus. Isso está em João 10, versículo 9. Jesus é a porta. Só quem tem Jesus que entrará na porta do céu. Jesus é a vida eterna. É através de Jesus que o propósito estabelecido por Deus, perdido pelo Adão no Éden, Deus estabeleceu o propósito vindo através de Cristo na cruz para reconciliar com toda a humanidade. Ter intimidade com Deus é ter Jesus. Só quem tem Jesus que tem intimidade com Deus, que vai gerar uma intimidade com Deus. O segundo ponto, para sabermos discernir a mensagem ou as mensagens de Deus. E isso está no texto de referência em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos corrige e faz-nos lembrar de tudo o que acontece em nossa vida, para que a cada tempo que nós passamos, nós podemos discernir a mensagem de Deus para nos
ensinar. Ela ensina, ela corrige ou exorta e faz nos lembrar tudo que a gente fez de errado e que tem muito exemplo na Bíblia como uma referência. A Bíblia fala, por exemplo, para a gente entender, sobre 2 tipos de situação de adultério. Primeiro, um adultério externo e um interno, para podermos entender. O adultério externo, a gente pode dizer que é José. Em Gênesis 37 até os 50, fala sobre Jacó e José, os filhos de Jacó, a vida de Jacó e José. José entra em Gênesis 37. E lá fala que a esposa de Potifar, quando ele estava na casa de Potifar, ele foi acusado de adultério. Esse adultério foi externo, não aconteceu dentro de José. José não adulterou, mas ele foi acusado de adultério. Ele foi acusado que deu em cima da esposa de Potifar. Já em 2 Samuel fala sobre o adultério interno, quando Davi deixou entrar o que ele viu através de Batseba, ele cobiçou Batseba e simplesmente adulterou. Realmente no coração de Davi veio na mente, no olho, como funciona, do olho para a mente, da mente para o coração, e simplesmente ele agiu, ele fez. E isso é um adultério interno. Então a Bíblia nos revela sobre discernimento na palavra de Deus. Então a gente tem que saber como funciona o discernimento, que é um dos dons de Deus mais difícil de termos, porque ele é totalmente espiritual. Nem tudo que a gente faz é culpa do diabo. Muitas das vezes o ser humano usa isso aí como muleta, como meio de não ser acusado e de não ter discernimento suficiente para isso. Então, o segundo meio de nós interpretarmos a palavra de Deus é para sabermos discernir a mensagem dele. Discernir a mensagem dele é você saber isso, separar as mensagens, separar como está estabelecido na Bíblia, porque a Bíblia tem que ser estudada. Ela não só é um livro de leitura diária, é um livro também de conhecimento, de você se aprofundar nela e saber discernir os tempos para aprender, para lembrar, para ser exortado ou corrigido. O terceiro ponto, para não sermos levados para falsas doutrinas ou falsos mestres. Isso aí está em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não seja mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, você tem que buscar interpretar a palavra de Deus para não ser levado como menino inconstante, como pessoa que seja levado com um evangelho modificado e mortificado, que nem hoje estão levando muito. Há muitos pregadores sendo seguidos por milhões de pessoas e eles estão levando essas pessoas para uma situação de heresia. Muita heresia falada na palavra de Deus
e muitos pastores sendo levados ou levando multidões a seguir eles. E isso vai ser cobrado tanto o pastor, tanto a igreja, tanto a cada um deles que estão sendo levados. Por quê? Em Oséias 4,6 diz: o meu povo padece por falta de conhecimento, de se mergulhar na palavra de Deus. Está querendo só ficar no raso, no fácil, no cômodo. Quarto ponto é para buscarmos o centro da vontade de Deus, que é Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo dá um exemplo que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade na vida de todos, sem exceção. E para você entender essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, se aprofundar na Bíblia, não ficar no cômodo, no raso, no fácil, no sendo levado por ventos de doutrinas totalmente humanas. Você tem que se basear na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é o nosso manual. Cristo é o nosso padrão perfeito. E temos que continuar para podermos entender a vontade de Deus. O quinto e último é para nos capacitar e amadurecer espiritualmente em nossa vida diária. Temos que buscar amadurecimento bíblico. Como eu falei num dos pontos, não ser menino inconstante. Antes, Paulo diz em uns versículos dele que ele fala: antes pensava como um menino, agia como um menino, hoje sou adulto. Hoje eu sou maduro, hoje eu tenho que buscar amadurecimento para agir como adulto. Eu não posso agir mais como menino. Eu não posso ser mais menino. Eu tenho que agora ser um adulto na palavra de Deus. Presta atenção que adulto espiritualmente não tem nada a ver com a idade de cada um de nós. Não importa o tempo de igreja de cada um de nós. Adulto espiritualmente é aquele que está se mergulhando na palavra de Deus e está tendo discernimento, está sabendo a vontade de Deus, não está sendo um menino inconstante e está sabendo discernir, ter intimidade com Cristo para esse último, para amadurecer espiritualmente. Se você prestar atenção nos 5 pontos que eu coloquei, esses 5 pontos é como se fosse gradual. É algo gradual. É algo que você vai buscando e você não vai sendo mais levado por qualquer situação. Você passa a amadurecer, e esse amadurecimento espiritual não é algo fácil que você consegue. Existem princípios estabelecidos na Bíblia. Esses princípios estabelecidos na Bíblia, para quem me conhece, sabe que eu falo muito sobre isso aí. Deus, Ele colocou esses princípios e acabou. Não tem mais eu acho, eu penso, eu vou fazer assim, é do meu modo, é do meu jeito. Não. Se você tem Jesus, que é o primeiro ponto, a partir do momento você começa a entregar a vida para Ele e Ele começa a dar discernimento. Você não vai ser levado como um menino, você vai saber a vontade de Deus e você vai amadurecer espiritualmente. Esses são pontos essenciais
como eu falei, existem mais pontos, mas esses são pontos essenciais para você buscar interpretar a Bíblia de forma correta. Então, esses são 5 pontos. Vão ter mais vídeos falando sobre outros assuntos interessantes e que eu estou estudando sobre eles, e também vou colocar pontos sobre esses assuntos. E você gostou, como eu falei, dá um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para o vídeo ser ranqueado, para o canal ser ranqueado, ter engajamento para poder alcançar mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória para Ele, porque tudo vem dele, tudo volta para Ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.